Bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais uma transmissão com o tópico desta vez que é transmissão concorrente, onde vamos nos focar aqui no paralelismo. Então, para começar, vamos aqui falar sobre programação em série e programação paralela. Qual é a diferença entre esses dois termos? Então, a programação em série é aquela em que nós criamos um programa em que as instruções serão executadas passo por passo. Seria algo linear, algo em que cada etapa segue a outra em uma determinada sequência. É similar àquilo que acontece na física, quando nós temos um circuito conectado em série, onde a corrente passa por cada um dos elementos até chegar ao fim. Já a programação paralela é um outro paradigma, outra forma de programar, em que nós vamos ter ali instruções que não necessariamente dependem que as outras terminem para que possam começar. Nós vamos ter instruções que podem ser executadas em simultâneo, do mesmo jeito em que na física nós temos conexões paralelas, em que a corrente passa por todos os elementos e não precisa passar por um antes de chegar no outro. Ok? Deu para perceber aqui a analogia por trás desses elementos e a motivação por detrás da escolha desse tema para o vídeo de hoje, para a transmissão de hoje, é mesmo a necessidade de tornar programas mais rápidos. Há algum tempo eu precisei trabalhar com uma API que precisava buscar informações de duas ou mais APIs ao mesmo tempo para dar um resultado. Então ali foi um caso de uso, né, da programação paralela, e espero que esta transmissão ajude-vos a, ter um olhar diferente, ter um olhar um pouco mais claro sobre esse conceito e colocá-lo em prática mais vezes. Então, com isto dito, com essa introdução feita, vamos falar sobre programação concorrente, não é? O que vem a ser programação concorrente? Programação concorrente é um paradigma de programação, ou seja, uma forma de programar, uma forma de pensar e de estruturar o código que faz com que o programa, afinal, seja capaz de executar tarefas em simultâneo, executar várias tarefas ao mesmo tempo. Então, a programação concorrente ela pode ser aplicada de duas formas, em dois tipos, que é aquela programação para sistemas distribuídos e a programação para sistemas paralelos. Qual é que vem a ser a diferença entre esses dois? A diferença ela surge no momento em que os sistemas distribuídos nós lidamos com programação de sistemas distribuídos a nível de processos, ok? Nós temos diferentes processos correndo ali na mesma máquina ou em máquinas diferentes que vão colaborar para atingirem um objetivo em comum. Estamos juntos? Sendo que, por outro lado, a programação paralela, quando começamos a trabalhar com programação a nível de paralelismo, essa colaboração corre dentro de um mesmo processo, por threads. Estamos juntos? Então, a programação, os sistemas distribuídos correm com base em processo e a programação paralela corre em o mesmo processo, mas a nível de threads. Então, avançando, temos aqui algumas aplicações da programação concorrente, a começar ali pelo acesso a dispositivos de entrada e saída. Sabemos que dispositivos de entrada e saída são consumidores de tempo, eles consomem tempo. Alguns dispositivos são lentos e outros são mais rápidos, então a programação concorrente nos permite lidar com esses dispositivos de forma mais facilitada. Então, uma outra aplicação da programação concorrente é a computação, não é, em máquinas que possuem mais de um núcleo. Se nós queremos que o nosso programa aproveite dessa capacidade que o computador tem de ter ali vários núcleos de processar várias informações ao mesmo tempo, nós temos de escrever este programa de modo que ele tenha proveito, de modo que ele faça uso desses núcleos que existem no computador. Então, essa vem a ser uma das aplicações da programação concorrente. Um outro ponto é a interação com seres humanos, que está diretamente ligado ao acesso a dispositivos de entrada e saída. Neste ponto aqui, a programação concorrente nos permite, permite ao programa, no caso, ao processo, executar tarefas enquanto está interagindo com o usuário. Então, enquanto interage com o usuário, o programa vai ali ter a possibilidade de executar outras tarefas. Um outro caso, uma outra aplicação da programação concorrente é o atendimento de vários clientes por um mesmo servidor. Temos, por exemplo, o YouTube. Existe lá um servidor, entre aspas, né? E ele precisa lidar com vários clientes por todo o mundo. Então, este servidor ele tem de ser concorrente, porque senão
para que nós possamos assistir um vídeo, nós teríamos para podermos assistir um vídeo, teríamos de aguardar que um outro usuário terminasse de assistir o vídeo. Então, isso não seria muito bom. Então, a concorrência vem ali a ser aplicada para resolver este problema e permitir que o servidor atenda vários clientes ao mesmo tempo. Então, agora que falamos um pouco sobre a programação concorrente e sobre suas aplicações, vamos falar ali sobre um dos seus tipos, que é o paralelismo. Este é o foco para a nossa transmissão, é o foco do nosso vídeo. Então, o paralelismo, como eu deixei ficar anteriormente, é uma aplicação da programação concorrente a nível do processo, em que ele vai ali correr várias tarefas ao mesmo tempo, não é? E ele pode ser atingido, ele pode ser alcançado de várias formas, e algumas delas aqui são as threads e o assincronismo, ou seja, a programação assíncrona. O que vem a ser essa história de threads? O que vem a ser essa história de programação assíncrona? Vamos aqui entender a diferença fazendo uma breve comparação entre esses dois termos. Então, threads são formas de executar uma instrução que basicamente vão ali dividir o fluxo do nosso programa em fluxos independentes. Thread é a instância mais mínima de execução de uma certa tarefa. Então, quando nós trabalhamos com threads, nós vamos ali dividir o programa em vários fluxos e esses fluxos irão correr de forma independente. Já na programação assíncrona ou no assincronismo, é uma abordagem de programação que permite que certas tarefas não esperem pelo seu término para iniciar outras, ou que uma tarefa não aguarde que outra termine para poder começar. A ideia do assincronismo é reduzir o tempo de espera, reduzir latência, permitir que um programa execute uma tarefa, não é? E antes dela terminar, já inicie outra, ou que impeça o programa de ficar à espera de uma certa informação para avançar. Vamos ver isto de uma forma bem clara com os nossos exemplos, mas a ideia por trás de threads e programação assíncrona é mesmo essa. Então, os casos de uso variam, né, de acordo com a necessidade. Então, nós vamos usar threads quando a tarefa que se pretende executar ela é limitada à CPU. Quem esteve numa das nossas primeiras transmissões ouviu falar ali de processos limitados à CPU e processos limitados à entrada e saída. Qual é que vem a ser a diferença? A diferença é que os processos limitados à CPU são aqueles que dependem muito da capacidade do processamento do nosso equipamento, do nosso computador. E os processos limitados à entrada e saída são aqueles que dependem de fatores externos, de fatores de entrada e saída. Um processo que, por exemplo, depende da rede para obter uma informação. Um processo que, por exemplo, depende ali da informação que vem de uma certa base de dados. Então, aquilo vai ser um processo limitado à entrada e saída. Okay? Então, nós usamos threads quando nós temos ali uma tarefa que é limitada pela CPU, ou seja, uma tarefa intensiva, uma tarefa que exige processamento. Então, para esse caso, nós usamos threads. Mas, por outro lado, quando nós temos uma tarefa que é dependente de entrada e saída de dados, é dependente de uma informação que está a vir de um outro terminal ou de outro lugar, ali em si nós vamos usar o assincronismo, a programação assíncrona. E o funcionamento, ele exatamente como nós estávamos ali a falar, perdão. As threads são aplicadas quando nós queremos processar informação de maneira distribuída, né? E temos ali, em alguns casos, um computador com vários núcleos e vamos aproveitar esses núcleos. Elas também podem correr em computadores com um núcleo único, mas a questão de virtualização é feita pelo sistema operativo. Não é o nosso foco hoje, mas é importante saber que elas também ocorrem quando o sistema é single core, quando tem apenas um único núcleo. Já o assincronismo, ele funciona ali no processamento, entre aspas, sequencial, mas a ideia é que não haja bloqueio, ou seja, uma tarefa não fique bloqueada à espera de uma informação para poder avançar. E as vantagens, elas são várias. Então, para threads, nós vamos ter ali os prós, que são a performance e a eficiência. Quando nós aplicamos as threads, performance e eficiência são os ganhos mais notáveis. E o assincronismo, temos ali a questão da escalabilidade. Quando nós aplicamos o assincronismo, os programas eles tendem a ser facilmente escaláveis, ou escalam com mais facilidade. Então, antes de avançarmos para o código, temos aqui alguns termos-chave, termos que sempre iremos ouvir falar quando estivermos a trabalhar com threads ou mesmo com programação assíncrona. O primeiro termo é a questão da sincronização. Sincronização
é a capacidade de dois processos ou duas tarefas ali que são paralelas poderem se comunicar entre si para juntas chegarem a um certo objetivo. Depois temos a questão de race condition. Race condition é um estado em que o resultado de um certo processamento ele não é definido, ele pode ser aleatório, algo que não se confia. E por que nós temos... e por que isso acontece? Por que acontece a race condition? A race condition acontece quando a sincronização entre duas tarefas não é boa. Então, isto acaba resultando em resultados inesperados, pois nós não sabemos exatamente como é que as coisas irão acontecer para chegarmos àquele resultado. Temos ali outro termo que é thread safety. Thread safety é um termo que indica que um comportamento ou uma instância, uma variável, pode ser usada em várias threads, em várias tarefas em simultâneo e não terá problemas de race condition ou qualquer outra anomalia que possa acontecer. Então, quando nós temos uma variável e ela é considerada thread safe, então quer dizer que nós podemos utilizar essa variável em várias threads sem nos preocuparmos com controlo ou algo do gênero. Depois temos a questão do semáforo. Semáforo é uma das técnicas de controle, nesse caso. Nós temos ali... e como é que funciona esse semáforo? Como é que ele vai ser aplicado, né? Essa técnica de controle, essa técnica de sincronização. A ideia do semáforo é que vamos ter ali um contador, vamos ter ali um recurso, né? E esse recurso pode ser utilizado por um certo número de clientes ao mesmo tempo. Então, o semáforo ele vai usar o contador para controlar até o máximo, até quanto aquele recurso pode ser utilizado. Então, suponhamos que temos ali um certo objeto, ele pode ser usado até no máximo por 3 threads ao mesmo tempo. Então, ao utilizarmos o semáforo, limitamos o número de threads que pode ter acesso àquele recurso naquele instante. Depois temos o mutex. O mutex é basicamente uma versão um pouco simplificada do semáforo. E a ideia por trás do mutex é que ele vai garantir que a cada instante apenas uma thread tem acesso àquele recurso. Ou seja, apenas uma tarefa pode aceder àquela variável, ou aquele objeto, aquela informação, aquele recurso naquele instante. E depois temos ali o deadlock. O que vem a ser o deadlock? O deadlock é uma situação em que duas threads encontram-se ali à espera do mesmo valor e elas estarão à espera infinitamente, porque para terem acesso àquele valor tem de liberar o valor atual que elas estão ali a segurar. Vamos ter aqui um exemplo para perceber melhor o que é esta história de deadlock. Então, vamos aqui imaginar que temos duas threads. Uma que vem a ser aqui a thread 1. Então, temos aqui mais para baixo a thread 2. Então, a thread 1, ela possui acesso, não é? Ela está ali a segurar um certo recurso, vamos chamar de recurso A. Então, o recurso A está ali sob posse da thread 1. E depois temos o recurso B, que está ali sob posse da thread 2, ok? Então, em um certo instante, durante ali a execução do programa, durante a execução do processo, a thread 1 pede acesso ao recurso B para terminar a sua execução, para cumprir o seu objetivo, para chegar até a conclusão. E, nesse mesmo instante, a thread 2 pede acesso ao recurso A. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Nota-se que a thread 1 possui acesso ao recurso A e ela precisa do recurso B para terminar. E também, ao mesmo tempo, é possível notar que a thread 2 possui ali acesso ao recurso B e ela precisa do recurso A para terminar. Então, essas threads, elas irão esperar infinitamente por aquele recurso que elas precisam, porque uma está à espera da outra e essa espera não é possível de quebrar. Então, isso é que se chama deadlock. E é necessário que nós tenhamos controle sobre o fluxo ali de execução do nosso programa para evitar esses casos, porque quando isso acontece, o programa simplesmente para, o processo simplesmente para e é difícil recuperar-se de um deadlock. Estamos juntos? Então, é basicamente este o conceito por detrás de deadlock. E depois temos ali thread pool, que é um conceito usado especialmente em servidores, em que nós vamos ali ter um conjunto de threads já pré-alocados e pronto para a execução de uma tarefa que será ali processada em simultâneo.
a ideia por trás de um thread pool, de uma thread pool, é que criar uma thread é uma tarefa um pouco custosa. Então, nós criamos aquelas threads em um certo momento e depois utilizamos aquele conjunto que já foi criado para evitar criar e destruir as threads toda vez que nós precisamos fazer aquela certa operação. Uma outra operação que vamos encontrar aqui é a operação do join. O join é uma operação em que uma thread, após ser criada, volta a ser unida à thread principal. Vou ter aqui um pouco de chuva, espero que isso não cause problemas no áudio. Então, para o join, nós também temos o detach. O detach é um processo, uma situação, uma ação em que uma thread criada é abandonada e passa a ser um processo por si só. Então, temos ali o join, temos o detach, são conceitos similares. Agora que já percebemos um pouco sobre como é que funciona essa história de threads, por aí vai, vamos pôr um pouco a mão na massa e escrever algum código em torno disso, de modo a percebermos melhor, né, na prática como é que são aplicadas essas threads. Para hoje, nós teremos aqui exemplos simples. Então, primeiro vamos criar tarefas imaginárias, que serão sequenciais. Depois vamos tornar essas tarefas paralelas. E depois utilizaremos mutex e finalmente criaremos uma tarefa que usa o assincronismo, uma tarefa assíncrona, até um certo ponto. Então, para começar, vamos criar aqui tarefas sequenciais. Para tal, eu vou definir uma função chamada tarefa. Essa função ela vai receber ali o nome da tarefa. Então, a ideia é que nós criamos uma tarefa imaginária aqui que basicamente será uma contagem com delay, não é? Só para simular uma tarefa que demora um certo tempo para entregar o resultado final. Então, teremos aqui um inteiro que parte de 1 e vai até 4 e vamos incrementando, né, a cada iteração. Então, aqui iremos mostrar o nome da tarefa e o caminho, não é? O caminho passado até então. Vou colocar aqui o i e vou colocar aqui o final, que será o 4. Certo, então. Nós temos só embelezar as coisas e colocar um espaço aqui, só para evitar a confusão. Ok, então tenho aqui uma tarefa, eu tenho aqui a função que cria uma tarefa, entre aspas, e agora vamos fazer uso dessa função, mas antes deixa-me adicionar aqui uma linha de código interessante, que basicamente vai fazer com que a cada iteração nós aguardemos por um segundo, que é para ter uma demora e percebermos o quão bom, o quão vantajoso será ali a aplicação de threads em torno disto. Ok, então temos aqui a tarefa criada, agora vamos à função principal, a função main. E essencialmente o que vamos aqui fazer é chamar a tarefa, né? Instanciar uma tarefa e ver como é que isso aconteceria em uma situação síncrona, uma situação sequencial. Então aqui teremos uma tarefa sendo criada, vamos chamar aqui de primeira tarefa. Ok? Então vamos aqui ter uma segunda tarefa sendo criada, então teremos aqui segunda. Perfeito. Então, com as tarefas criadas, agora queremos fazer é executar o programa e ver como é que funciona, como é que vai ocorrer esse processamento com ali variáveis, com tarefas ali que são síncronas, são sequenciais. Então, começamos a primeira tarefa, vamos até a segunda e terminamos. Né? Acabamos levando 5 segundos, não 4, deixa-me começar de 1 e ir até 4. Então, o que podemos perceber agora é que para terminarmos as duas tarefas, nós aguardamos pelo tempo de execução das duas. Então, se forem tarefas que levam 15 segundos cada, nós iremos aguardar ali 30 segundos para terminar a execução do processo como tal. E isto é muito tempo. Não é? Nós queremos aqui arranjar uma forma de encurtar este tempo e processar essa informação em menos tempo. Não é? Então, o que é que vamos fazer agora? Agora vamos aplicar threads e ver como é que será o comportamento deste programa com este conceito, com esta implementação nova. Atualmente nós estamos a levar, entre aspas, 8 segundos para terminar, porque a primeira tarefa leva 4 segundos e a segunda também leva 4 segundos. Então, o que queremos fazer agora é criar uma thread. Vamos chamar de thread 1 para a primeira tarefa. Esta é a sintaxe em C++, né? Passamos aqui o nome da função e depois passamos os parâmetros, ou melhor, os argumentos para aquela função. Então, criamos a primeira thread
criamos a segunda thread e agora o que queremos fazer é executar essas duas threads e ver quanto tempo iremos levar nesta segunda implementação, não é? Então aqui nós teremos que fazer o join da primeira thread e o join da segunda. O join, como nós dissemos, é uma operação na qual nós vamos ali unificar. No início, o programa é apenas uma thread, depois criamos a segunda e a terceira. Então, quando fazemos o join, estamos praticamente a destruir a primeira thread, porque ela já não será necessária, e depois destruímos a segunda, não é? Após a execução. Então, agora o que vamos fazer é testar esse programa e ver quanto tempo ele leva, né? Em comparação à primeira implementação. Então, agora que nós estamos agora em paralelo, percebemos que as tarefas são executadas ao mesmo tempo e acabam levando praticamente a metade do tempo que a implementação ali com a implementação sequencial levou. Isto para este caso, né, em que as threads levam cada uma 4 segundos, então já que corremos elas em paralelo, corremos elas com threads, elas vão levar somente 4 segundos, porque uma corre sem depender da outra. Estamos juntos? Então essa seria a implementação com threads, a segunda tarefa para hoje. Então já fizemos a implementação sequencial e já fizemos a implementação com threads. Agora o que queremos fazer é uma terceira implementação, dessa vez usando tarefas paralelas e usando mutex. O que nós queremos fazer desta vez? O que queremos fazer aqui basicamente é criar duas threads e ambas vão ter acesso ao mesmo recurso. Uma das threads vai servir para contar aquele recurso, vai ser um contador, vai ser uma variável, um i, entre aspas, e uma vai fazer i++. Enquanto a outra vai apresentar o que aquele i contém. A ideia aqui é ver como é que essas threads irão colaborar, desta vez, enfim, trabalhando assim com a história do paralelismo, para, enfim, fazer várias operações ao mesmo tempo, essencialmente. Então, agora o que queremos fazer é criar o nosso contador, né? Vamos chamar aqui de valor, e depois vamos aqui criar um mutex, que é a variável que vai controlar o acesso àquele valor. Então aqui iremos fazer std mutex, vamos chamar de m, e o mutex, como nós dissemos, é essencialmente uma variável que serve para, essencialmente um conceito ali que serve para permitir que apenas uma thread tenha acesso ao recurso por vez. Então criamos ali o mutex e agora vamos criar a primeira thread, a primeira tarefa, que será a tarefa que vai contar. Então temos aqui o void, contar, e essencialmente o que vamos fazer aqui é incrementar o valor até um certo limite, ok? Então aqui teremos um for, que basicamente parte ali de 1 até 4, digamos assim, e neste for o que iremos fazer é, primeiro, bloquear o acesso àquela variável. Então, para bloquear o acesso, nós usamos o método lock. O mecanismo lock ele serve para trancar o acesso àquele recurso e garantir que somente a thread atual tenha acesso àquele recurso. E o lock ele tem um comportamento diferente quando aquele recurso já está trancado. Quando aquele recurso já está trancado, o que o lock faz, basicamente, é aguardar até que aquele recurso seja ali disponibilizado pela thread que o está a usar, e depois dessa disponibilização, o lock ele tranca o recurso para essa thread atual. Basicamente uma forma de pedir aquilo, é como se fosse uma caneta. Nós temos uma caneta e partilhamos aquela caneta por várias pessoas, então o lock seria pedir a caneta para utilizar. Então, se uma outra pessoa pede e eu já estou a usar, ela tem que aguardar que eu termine, né? Para depois ter acesso. É exatamente isso que acontece com o mutex. Então, o que vamos fazer aqui é bloquear. Então, vamos fazer m.lock. Isso significa bloquear o acesso àquele recurso. E depois de bloquearmos o acesso àquele recurso, nós vamos contar, ou seja, vamos incrementar. Vamos fazer aqui valor mais, ok? E pronto, já incrementamos. Vamos aqui voltar a desbloquear esse recurso, permitindo assim que outra thread possa fazer uso do mesmo. Então aqui vou fazer um unlock, ok? E depois eu queria fazer aqui também é dormir por um segundo, que é para simular a questão de demora, simular uma espécie de processamento aqui nesta thread. Ok, a primeira thread para contar já tem a lógica definida, agora o que falta fazer é definir a lógica para a segunda thread, que vai ser a thread para mostrar o valor que está sendo contado. Então, a segunda thread para mostrar o valor que está sendo contado vai ser definida aqui, e vai ser basicamente void, mostrar, e essencialmente vai fazer o que a primeira thread faz, né? Vamos contar aqui, só que dessa vez eu não vou contar até 4, vou contar até 8, não é?
e irei fazer exatamente a mesma coisa. Vou bloquear o acesso ao recurso, que é para garantir que somente esta thread, somente esta tarefa tenha acesso àquele recurso. Então, depois de bloquear o acesso àquele recurso, eu vou mostrar, não é? Vou fazer a minha função, que é mostrar aquele valor. Então, mostro aqui o valor e também uma nova linha. Ok, valor apresentado. Vou aqui voltar a desbloquear o acesso àquele recurso para que outra thread tenha acesso. E uma coisa diferente nesta thread aqui que eu irei fazer é reduzir o tempo de acesso. Já que aquela primeira aguarda 1 segundo, esta vai aguardar 500 milissegundos, ou seja, metade de 1 segundo. E vamos ter aqui uma thread que acede ao recurso com mais, mais vezes do que a primeira acede. Ok? Então, exatamente, será basicamente essa a lógica por detrás disso. Uma coisa que eu me estava a esquecer aqui é inicializar essa variável. A nossa contagem tem de começar de algum sítio e em linguagens como C++ é importante inicializar essas variáveis. Então pronto, temos aqui o valor que é 0. Temos ali o mutex que vai bloquear, que vai garantir que o acesso a esse valor é feito por uma thread a cada instante. E depois temos aqui a lógica, né, para a primeira thread. Basicamente vai ser, durante 4 iterações, bloquear o acesso ao recurso, aumentar o seu valor, desbloquear o acesso ao recurso e depois aguardar 1 segundo para continuar. Ok? E depois, mais para frente, o que acontece na thread para mostrar, na lógica da thread para mostrar é que ao invés de 4 iterações, teremos 8 iterações e a cada iteração bloqueamos o acesso ao recurso, mostramos, desbloqueamos e depois aguardamos metade de 1 segundo. Ok? A lógica está definida. Agora o que queremos fazer é correr essas duas threads de maneira concorrente. Deixem-me aqui aproveitar o código que aqui se encontra para correr na T1 o processo de contagem. Né? Então passo aqui o método, passo aqui a função e corro na T2 o método para mostrar, a função para mostrar neste caso. Pronto, temos aqui as duas threads já instanciadas, as duas threads já com as suas respectivas lógicas definidas. O que queremos fazer agora é correr e ver como é que esse programa vai se comportar. Então, quando corremos aqui o programa, notamos algo interessante. Então, temos ali uma impressão, não é, dos valores repetidos. O que é que isso acontece? Exatamente por aquilo que nós definimos. Já que a primeira thread leva metade do tempo que a segunda leva para efetuar uma operação, a segunda acaba fazendo duas coisas, enquanto a primeira faz simplesmente uma. E é basicamente o que está a acontecer. Não é? Nós aguardamos metade do tempo que a primeira leva e por isso temos aqui os valores sendo imprimidos desta forma. Então, é basicamente nisso que consiste aqui o mutex. E a ideia é esta, nós temos threads que correm de forma paralela, então precisamos controlar a forma como essas threads estão ali a correr. Precisamos controlar a ordem das operações. Precisamos garantir que uma operação somente corre quando for a hora certa. E se não for, ela tem de aguardar até que o recurso seja liberado para poder assim fazer uso daquele recurso. Estamos juntos? Eu acho que estamos. Então, avançando, vamos aqui implementar uma tarefa que seja assíncrona. Nós queremos mostrar como é útil esse conceito de programação assíncrona. E com isso vamos definir primeiramente um método, uma função interessante, uma função chamada somar com delay. O que essa função faz? Exatamente o que o nome diz, ela faz uma soma, só que para retornar o valor, ela aguarda um certo instante, ok? Então vamos aqui definir esta função, chamada somar com delay, ou somar delay, não é? Que é para aguardar um pouco antes de retornar o resultado. A ideia é que este comportamento ele seja, enfim, seja algo que acontece nos nossos programas. Porque nós temos programas que, por exemplo, precisam aguardar que uma informação venha da base de dados para continuar. Temos programas que precisam aguardar que um ficheiro, uma música seja descarregada para poder tocar. Então, esses programas eles podem usar esse conceito de programação assíncrona para não esperar por uma certa tarefa antes de começar outra. Não esperar por uma certa tarefa antes de avançar com a tarefa atual e assim chegar à conclusão. E é basicamente isso que nós vamos fazer aqui. Então, a função somar delay, ela essencialmente espera ali por 5 segundos antes de avançar. Então, queremos fazer aqui essencialmente é esperar aqui 5 segundos
e depois vamos retornar a soma de A com B, ok? Então, vamos aqui definir outra tarefa que usa esta tarefa principal para poder ali retornar um certo resultado, ok? Então, essencialmente aqui o que vamos fazer é avançar com a definição de uma tarefa que vamos chamar de tarefa composta. Então, a tarefa composta essencialmente o que ela faz? Ela vai fazer o que outras tarefas, as tarefas que implementamos, as tarefas que implementamos anteriormente faziam, ok? A ideia é que ela conte de um certo número, de 1 nesse caso, até a conclusão, que vai ser o 4, e durante essa contagem, o que iremos fazer é, em paralelo ou de maneira síncrona, chamar aquela função da soma com delay, e ao invés de esperarmos por esse delay, nós vamos fazer uma outra coisa. Estamos juntos? A ideia aqui é aproveitar o tempo, a ideia aqui é não ter bloqueios. Esse é o princípio da programação assíncrona. Então, o que queremos fazer aqui é ter aquele mesmo loop, onde esperamos um segundo e fazemos aqui a apresentação de um valor. Então, vamos ter aqui composta, né? Tarefa composta, e mostramos aqui o i, nesse caso, há de ser aqui o valor i, colocamos aqui barra 4 e saltamos para uma nova linha. Perfeito. Então, agora que nós temos a tarefa composta definida, vamos utilizar essa história de programação assíncrona. Em C++, nós trabalhamos com isso usando uma função interessante aqui, chamada std async. Então, esta função ela recebe uma função, não é? recebe uma função e recebe uma política de como é que essa chamada vai acontecer. Então, nós vamos dizer aqui uma política chamada launch async. Basicamente significa chamar aquela função de maneira assíncrona, e vamos pegar aquele valor, vamos chamar de resultado futuro. Iremos guardar aqui nesta variável. Então, guardamos aquele resultado futuro. No caso, a função há de ser a função somar com delay. E nós iremos somar ali 50 com... Vamos somar assim, 50 com 30, por exemplo. Então, vamos aqui somar 50 com 30 com aquele delay e guardamos o resultado aqui no resultado futuro. Estamos juntos? Estamos. Então, depois de somarmos aquele valor, ou melhor, enquanto estamos a somar aquele valor, porque esse programa não vai parar aqui para esperar aquele delay, ele vai avançar enquanto a soma lá está sendo feita. Vamos aqui mostrar essa contagem, e depois da contagem iremos mostrar o resultado da soma. Então, vamos ter aqui cout, soma, não é? E aqui a soma será o valor futuro.get. Então, essencialmente o que estamos a fazer é chamar aquela operação aqui da soma com delay, só que nós estamos a esperar, ok? Nós estamos a avançar, vamos fazer aqui a contagem, e depois da contagem é que vamos mostrar o resultado, porque aqui o resultado já terá sido retornado. Vamos ver como é que isso funciona na prática, vamos ver como é que esta função vai se comportar. Então aqui vamos chamar a função tarefa composta, que é aquela tarefa que faz ali a chamada assíncrona. E vamos compilar para ver como é que ela vai se comportar. Então, ela faz a soma, não é? De 1 até 4, e no final da soma, ela vai nos mostrar a soma, e no final da contagem, ela vai nos mostrar aquela soma sem esperar por aqueles 4 segundos. Então, essencialmente, é nisso que consiste este conceito todo ali de programação assíncrona. Nós temos aqui a soma que é iniciada nesse instante, mas nós esperamos que ela termine para poder apresentar, para poder avançar. Então, com isso que terminamos nossos exercícios, terminamos a nossa parte prática para a transmissão de hoje. Eu vou ter de avançar com um pouco mais de pressa, porque está aqui a chover, então eu posso atrapalhar o áudio da transmissão, o áudio do vídeo. Mas é mesmo isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado pela atenção. Caso tenha alguma dúvida, deixem ficar um comentário ou uma mensagem a quem estiver acompanhando a transmissão. E até a próxima. Tchau.